As Olimpíadas de Tóquio foram Olimpíadas meio à pandemia, Olimpíadas sem público, sem torcida, que certamente, né, o que traz o calor, o que traz a energia e é o que faz, né, do esporte também ter essa potência, essa troca, ter gente ali também vibrando, torcendo. Não tinha isso nas Olimpíadas de Tóquio. Mas foram tantas histórias relevantes e eu acho que histórias bonitas para o momento que a gente estava vivendo. A gente estava em meio à pandemia e aí vem a Raíssa mostrar a importância da alegria, do sorriso e a relevância que o esporte tem nesses momentos, sabe? Eu acho que a Simone Biles chamar atenção para a saúde mental, que isso não é uma brincadeira, que não é qualquer coisa, assim. E o impacto que estava tendo em tanta gente naquela época. Então, acho que foram muitas histórias inspiradoras e histórias que trouxeram, sabe, trouxeram esperança mesmo, em meio àquele caos e aquela loucura que a gente estava vivendo. E era sobre Tóquio mesmo que eu queria falar. Você chegou porque foi a Olimpíada que foi adiada. Sim. Que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, Adiou um ano e acabou acontecendo em termos totalmente atípicos, né? Porque a gente ainda vivia a pandemia. Isso. Então tinha muitos cuidados ainda. Pra tu chegar lá, como é que foi chegar? Tinha todo um... A gente chegou, aí você tinha um período para cumprir de isolamento, que você tinha que ficar no quarto, testava todo dia de manhã a gente testava. Tinha o tempo inteiro de máscara, distanciamento dos atletas na entrevista, sem público. Bem difícil. E você cobriu todos os esportes? Teve algum mais especial? Eu cobri todos os esportes, porque eu estava numa posição de vivo. Eu ficava entrando ao vivo o dia inteiro, então mudava o lugar onde eu estaria todo dia, assim. Eu não ficava fixa num esporte. Pô, caramba, porque até a forma de você se locomover era difícil, né? A gente estava de carro direto lá, porque eu não estava usando o transporte público. Não podia. E um local que... O transporte é maravilhoso, né? Funciona pra caramba. É falado no mundo inteiro pelo transporte público, que todo mundo usa pela velocidade, pela qualidade, e todo mundo andando de carro o tempo todo. E vocês tendo que se locomover. Você falou da Raíssa, pra quem não tá sabendo, a menininha do skate, foi a primeira vez que ela apareceu, não é a Raíssa? A Raíssa, Leal. Ela já era um grande nome, mas ali ninguém ela sabia, né? Assim, conquistou uma medalha, assim. As pessoas já conheciam, mas ali ela firmou e confirmou o tamanho que ela tem no esporte já. Acho que ali ela deixou de ser promessa e começou a consolidar. Tinha muita expectativa, mas expectativa, né? Assim, ela era super nova e Olimpíada. Existe uma expectativa, mas existe o imponderável, né? E na Olimpíada ela foi, acho que um dos grandes nomes, sem dúvida, né? Um dos Dá pra principais. ver que você fica feliz quando fala dela, né? Assim, Cara, acho que eu fico feliz quando eu lembro, quando eu tenho lembranças do esporte. E essa Olimpíada foi muito especial. Eu lembro da medalha do Ítalo Ferreira, eu lembro de quando ele conquistou, eu tava lá, eu tava acompanhando. Tava também? E foi emocionante, assim, foi a primeira vez que o nosso hino tocou em Tóquio, porque foi a primeira medalha de ouro do Brasil, foi muito, muito especial. E a história, né, porque primeira vez que o surf participou de uma Olimpíada, então, para sempre, a primeira medalha desse esporte olímpica, ela é de um brasileiro. Vai ser dele mesmo. E isso dá muito orgulho. Não, essa história da Simone também, pelo tamanho que ela tinha, né, que ela tem, e falar sobre isso, dentro de um momento difícil pra caramba, você acha que acabou mudando a forma com que a gente olha para os atletas depois de que ela mostrou isso? Acho que mudou a forma como a gente idealiza, né? Você, quando idolatra, é natural que você idealize também. Né? Você coloca como se aquela pessoa não tivesse os mesmos sentimentos que a gente. E também, eu acho que libertou muita gente que, às vezes, tinha receio de falar do que estava enfrentando, ou de falar de saúde mental, porque falava, poxa, vão achar o quê, né? Que é frescura, sei lá. Eu já ouvi as pessoas falarem isso. E quando você vê alguém do tamanho dela, sabe, da relevância dela, virar e falar assim, não, às vezes minha cabeça não tá boa. Eu acho que para todos nós, assim, tipo, então tudo bem se a minha não tá boa também, às vezes. E para mim, e agora acho que o mundo inteiro tá convencido disso, né? Saúde mental, ela tem uma importância enorme. E acho que hoje o olhar tá diferente. E ter visto a Simone fazer tudo que ela fez, da forma como ela fez, ela virar e falar, minha cabeça não tá boa, eu não tô bem, então não consigo trabalhar, não consigo competir. Primeiro tem que ter muita coragem para fazer isso. E outra que eu acho que ela falou, opa, vamos falar disso aqui, porque isso aqui é importante.
Pô, você participou da Copa do Mundo aqui e da Olimpíada, cara. Assim, eventos... A Copa do Mundo do Brasil eu não cobri. Não cobriu 14, não? não? Só a Olimpíada. Porque 14 eu tava no planeta, eu tava treinando. Tava treinando? Eu não cobri. Caramba, que pena. Que pena, sei lá, porque é Copa do Mundo, né, cara? Copa do Mundo. Não, é óbvio, ainda mais em casa. Ainda mais em certamente, casa. essa daí. Ainda mais com boas expectativas, né, cara? A gente fez uma Copa das Confederações absurda, aquela pancadinha na Espanha enganou todo mundo. Assim. E um grande evento em casa, né? Claro que... Pô, mas enfim, mas não fez. Trabalhou pra caramba. E a Olimpíada de 16, cara? Assim, ela supriu suas expectativas do que você esperava? Não falo de resultado, não. Eu falo até da gente conseguir fazer um grande evento. A gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu fazer um grande evento. Acho que a gente conseguiu mobilizar. Eu não sei se a gente conseguiu manter depois tanto a estrutura quanto o envolvimento que foi gerado ali com o esporte. Acho que a gente poderia ter aproveitado mais para ter uma evolução maior. Entendi, para dar mais valor para os esportes, a não ser o futebol. Eu acho que para ter um crescimento maior nos esportes, em todos os esportes. E eu tô falando, não tô falando de resultado e de medalha, eu tô falando de mais praticante. Sim, mais tem mais gente praticando, mais estrutura para as pessoas. Mais estrutura para todo mundo. Entendi. Usar a estrutura física construída. Tem o legado, né? Tem um legado, mas aí não é um legado... Tem o legado estrutural, mas eu tô falando... Não digo nem do legado estrutural, eu digo o legado de envolvimento com o esporte, de ter mais adeptos, de ter mais gente praticando, de trazer mais criança, mais adolescente, todo mundo pro esporte. Eu concordo. Mas enquanto não começar nas escolas, vai ser muito difícil. Exato. Mas também era um empurrãozinho para isso, né? Poderia ter acontecido. Pra gente colocar o esporte num outro lugar. Pô, e muita coisa fica por aí, né? Não mais como educação física, mas... Sim. Como esporte mesmo, modalidade esportiva. Tem um nome isso, né? As matérias. Como é que são as matérias na escola, Patrick? Fala aí. Cadeira. Como... Por exemplo, todo mundo vai ter que escolher um esporte para fazer e vai ter que praticar aquele esporte não como educação física, eletivo? Mas como eletivo, algum esporte em si, alguma luta, alguma coisa, porque o esporte acaba salvando vida, né, cara? Independentemente de qual seja, ele vai te ajudar a fazer alguma coisa, vai te ajudar a te tirar de algum lugar. Falando de te tirar de algum lugar, eu lembrei que ela disse que não cobriu a Copa do Mundo aqui. Sim. Mas imagina, ela ia ter que cobrir o 7-1, ela safou de uma boa. Sei lá, às vezes ela podia ter uma forma diferente de contar aquela história. Eu assisti pela TV, foi doído, foi triste. Às vezes eu tava vendo com a minha filha. Contar isso com uma narrativa diferente. Tem histórias, né? que ninguém nunca queria contar. Essa você não queria contar? Não, tem histórias que a gente não gostaria de contar. Essa é boa. Tem histórias que algumas pessoas a gente não gostaria de contar. Agora, eu queria te fazer uma paradinha. É bem legal com relação às Olimpíadas, né? Você teve agora nessa Olimpíada de 24 em Paris, e foi a sua última Olimpíada trabalhando na Globo. Se você fosse fazer um comparativo entre as três... Você esteve em 3, né? Olimpíadas. Fiz Rio. 16, Rio eu fiz no estúdio. Isso. Eu apresentava, mas estava participando 21 Rio, e 24. Tóquio e Paris. Enfim. Claro que não dá para comparar porque são totalmente diferentes, mas o que você mais gostou de fazer? Fala. Muito difícil comparar, realmente. Assim. Difícil comparar. Foram experiências muito diferentes, né? O Rio eu fiz no estúdio. Paris... Uma Olimpíada em meio à pandemia. Paris, Tóquio foi meio à pandemia. E Paris, claro que para mim é especial também, se tornou especial porque foi a última, assim. Quem sabe, talvez eu faça outras. Você já sabia que era a última? Não estava super... claro que você não toma essa decisão de um dia para o outro, né? Eu vinha pensando, mas ali você não está pensando nisso, sabe? É um trabalho muito importante, muito grande. Você está totalmente entregue, focada ali naquela cobertura.